Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, Lula enfrentando lá em Paris, nesta viagem dele, capa de jornal dizendo que ele é uma decepção e não é amigo do Ocidente. Tá lá recebendo as primeiras críticas, assim, fora do Brasil, Vera Magalhães. Pois é, Bocardi, ele não contava com isso. A França sempre foi um dos países mais entusiasmados com o Lula desde as suas campanhas anteriores, antes mesmo dele vencer a presidência em 2002, passando pelos seus 2 primeiros governos. Foram críticos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e entusiasmados defensores da sua eleição. Então, essas críticas pegam ali um momento em que existem muitas divergências quanto ao Brasil e principalmente a França, entre os países europeus, na implementação do acordo União Europeia-Mercosul. E o Lula também sentiu isso nas reuniões que ele teve com representantes do governo do Emmanuel Macron e fez menção a isso no discurso dele durante a cúpula para o novo Pacto Financeiro Global, da qual ele participou lá em Paris. Então, ele criticou as exigências feitas pela União Europeia, que são várias, e vão desde questões sanitárias até maior comprometimento para a mitigação da emergência climática, questões todas ligadas a essa discussão ambiental que impactariam a venda de produtos brasileiros para a Europa. Ele diz que isso é uma ameaça ao Mercosul, que as demandas, deu a entender que as demandas não são justas, e a gente sabe que esse acordo é uma das prioridades para o Brasil, da agenda do Itamaraty e também do Ministério da Fazenda. É um acordo importantíssimo. O seu avanço aconteceu no governo passado, mas depois ficou ali pendente dessas últimas exigências. O parlamento francês chegou a rejeitar os termos iniciais e aí foram apresentadas novas demandas, novas exigências, e o Lula chegou a dizer que elas são inaceitáveis. Então, a visita não teve todo aquele oba-oba com que ele está acostumado quando vai a esse tipo de viagem internacional. Ele já tinha tido uma viagem polêmica, uma primeira escala polêmica dessa viagem, quando parou na Itália, que tem um governo de extrema-direita, mas aí ele fez lá uma distinção, dizendo que o Brasil tem que se relacionar com todos os países, que não pode ter nenhum tipo de embargo por questões ideológicas. Se encontrou com o Papa, o que foi bom, convidou o Papa a vir ao Brasil, mas aí essa etapa francesa teve esse gosto amargo com as exigências da União Europeia e o fato de que o Lula parece perceber que não vai ser fácil revertê-las e fazer com que a União Europeia desista delas. Então, ele volta ao Brasil sem que tenha avançado nas negociações para esse acordo, que é um acordo comercial da maior relevância para o Brasil. Ô Vera, vamos falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez alguns discursos, uma agenda extensa no Sul, uma tentativa de contraponto, ao julgamento da sua inelegibilidade no TSE, mas não conseguiu atrair multidões como ele parecia esperar, né? Ele esperava com certeza, Carol, porque ele chegou ao Rio Grande do Sul ontem, o dia em que o TSE iniciou o seu julgamento. E ele postou foto dentro do avião, disse que desembarcaria no aeroporto no seguinte horário, portanto, ele queria provocar uma coisa que foi uma marca aí da pré-campanha dele, que o levou à presidência em 2018, que era essa chegada triunfal em aeroportos, em que ele era carregado e chamado de mito, etc. Então, essa viagem teve esse sentido de provocar um contraponto, como a mostrar para os ministros do TSE que a população, de um modo geral, não concorda
com a ideia de que ele fique inelegível. Mas me mandaram várias fotografias, vários registros de um evento em que foram colocados até telões externos para multidão, suposta multidão, poder acompanhar o Bolsonaro e, no entanto, estava vazio, não tinha uma viva alma por lá. Ele também demonstrou que está muito aflito com essa questão, porque ele vem falando desse julgamento desde a véspera do próprio início do julgamento. E ele voltou a tocar no assunto lá no Rio Grande do Sul. Ele disse que poderia vir até ser candidato a vereador, numa declaração que não condiz com quem chegou a ocupar a presidência da República. Então ele diz, lógico que eu não quero perder os meus direitos políticos. Até falei outro dia, estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual é o problema? Não é demérito nenhum. Então um discurso meio sem propósito, sem pé nem cabeça. Eu já vi ex-presidentes da República cogitarem ser senadores da República. E até discutir-se, por exemplo, a criação de um cargo de senador vitalício para abrigar ex-presidentes da República. Agora, um ex-presidente da República ser candidato a vereador seria algo de fato inédito e que é claro que ele não pretendia de verdade. Ele está dizendo isso para se vitimizar, dizer, olha, eu estava pensando em disputar a eleição, mas podem me tornar inelegível e etc. E aí ele falou, em 2026, se eu estiver vivo e também se eu for elegível, se essa for a vontade do povo, aí eu disputo de novo a presidência. Pareceu um discurso meio desconexo de quem percebe que vai ficar inelegível, mas está tentando encaixar ali qual vai ser o seu discurso de vitimização. Cada uma não muda muita coisa, né? Continua tudo igual, né? Esse aqui é o lance. Olha, enquanto isso, Vera, Tarcísio de Freitas está com alguns atritos aí com a base bolsonarista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Achei isso interessante, Bocardi, porque também nessa semana, por conta do julgamento do Bolsonaro, cresceu essa análise que até a gente fez aqui no Viva Voz também de quem seriam os herdeiros, né, do Bolsonaro. E o Tarcísio despontou em primeiro lugar, inclusive na pesquisa que eu mencionei ontem da Quest. E isso coincide com um momento de atrito dele com a base mais radicalizada do Bolsonaro. Eu falei no Viva Voz, escrevi um texto no meu blog no Globo também falando sobre isso, que as grandes viúvas, caso o Bolsonaro fique inelegível, aqueles que de fato vão sentir por isso, serão os mais extremistas, né? Serão os expoentes da extrema-direita. Porque esses são aqueles que têm a dependência absoluta do Bolsonaro e que só se elegem num ambiente muito polarizado e muito pautado por esse discurso mais radical, que é o que o Bolsonaro faz. Ele esquenta o debate, ele polariza e ele radicaliza o debate. Então, é essa base, que é uma minoria dentro da base do Tarcísio, que está pressionando e tensionando a relação com o Palácio dos Bandeirantes à direita. Mas ele também enfrenta uma rebelião, um início de rebelião de outra natureza, muito parecida com a que o Lula enfrenta, que é a do Centrão aqui de São Paulo. E esse Centrão aqui de São Paulo é representado pelo mesmíssimo partido que está causando problema no Centrão nacional, que é a União Brasil. União Brasil aqui em São Paulo, comandado pela família do vereador Milton Leite, uma figura conhecidíssima do antigo PFL, antigo DEM e atual União Brasil, e que vem provocando ali dificuldades para a votação dos projetos de interesse do governo, muito pautados pela mesma reclamação do União Brasil Nacional, de que não tem espaço dentro do governo, de que o Tarcísio não contemplou esse grupo, não desalojou aliados do antigo PSDB em cargos de segundo e terceiro escalão. Então o Tarcísio enfrenta uma rebelião à direita, coisa que o Lula também enfrenta com a sua esquerda mais à esquerda, né? O PSOL, por exemplo, votou contra o arcabouço fiscal e enfrenta uma rebelião desse mesmo Centrão, coisa que é análoga ao que acontece em Brasília. Então a gente tem o principal expoente da direita, quando o Bolsonaro ficar inelegível, enfrentando problemas de articulação política na sua Assembleia, que é a mesma coisa que vem passando no plano nacional. Achei isso interessante. Vera, reforma tributária, saiu o texto. Alguma surpresa?
A principal definição que faltava sair, que está lá, Carol, foi de quais são as exceções para a alíquota geral do novo IVA, né, que é o imposto que vai consolidar os demais e ser o imposto sobre consumo. Na verdade, são 2 IVAs, né, um IVA nacional e um outro IVA que congrega os impostos estaduais e municipais. E os setores que vão ser excetuados, que terão uma alíquota reduzida de 50%, eles aumentaram. Então, isso já é um indicador de pressão, porque na quarta-feira, quando eu ouvi o relator falando, ele queria excetuar 3 setores só. Ele falou em construção civil, falou em saúde e educação. E o Arthur Lira, quando falou, também falou transporte público. Então, seriam 4. Nas exceções que estão no texto que ele apresentou ontem, já consta esses todos e mais medicamentos, setor agropecuário, os produtos da cesta básica e as atividades culturais. Então, está crescendo essa lista e ela deverá crescer na negociação do texto se não se puser uma trava, porque todo o setor vai dizer que gera emprego, dizer que a alíquota cheia inviabiliza a sua permanência e que ele precisa, ou por questões sociais ou de geração de emprego, de uma alíquota reduzida também. E aí a conta não fecha, porque você vai criar um imposto único com uma alíquota muito baixa para muitos setores, e isso resultaria em queda de arrecadação, e aí com isso você aumenta automaticamente a resistência de governadores e prefeitos. Então, vai ser necessário muito jogo de cintura dos atores políticos, do relator e do Arthur Lira, para evitar que essa lista cresça tanto a ponto de novo, inviabilizar a reforma. Então, é o que eu sempre digo, disse ontem, escrevi na minha coluna hoje, repito hoje. Não é simples dizer, agora vai, a reforma está pronta para votar. O texto não era conhecido até ontem, foi conhecido já com essas surpresas e vai vir muita pressão até o dia 7 de julho, que é a data que eles estão colocando para votar na Câmara. A semana que vem a Câmara faz uma espécie de um recesso branco, porque tem ainda os festejos juninos e porque tem um congresso do ministro Gilmar Mendes, do IDP, que é o instituto dele, em Lisboa, para o qual vão voar muitas autoridades, então vai esvaziar Brasília. Mas retorna na semana seguinte, que é justamente a primeira semana de julho. Então eles fazem um recesso branco, mas voltam antes do recesso total. E aí é nessas 2 semanas de julho, as 2 primeiras, que eles estão anunciando que vão votar a reforma tributária na Câmara. Mas é um plano ambicioso para uma reforma que não é simples e que muita gente ainda vai fazer muita pressão para ter o seu montante a contribuir reduzido. Imagina, árvores com bem menos galhos, né? Já são complexas de lidar. Você imagina o tanto de galho, e cada galho é um interesse, né? Até compor tudo isso, deixar essa árvore redonda. Hoje mesmo, de todos os lados, o Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, até divulgou uma nota, inclusive, também. E aí você imagina, eles estão preocupados com o papel deles, né? Dos auditores fiscais de cada estado. Por exemplo, no caso de São Paulo, daí divulgaram uma nota dizendo, com um teor super técnico, dizendo que esse método de você levar tudo para o governo federal e tirar de estado, o estado receber depois, isso daí, no fundo, você tá comprometendo as federações, né, de alguma maneira. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, até disse que os estados vão ter que sobreviver de mesada. No fundo, o que eles defendem é que deveria o dinheiro para cada estado, município e não ter que ir para um caixa central e depois voltar. Então, isso aí vai imagina dar muito a complexidade pano pra disso. manga. Porque eu perguntei sobre isso para o Haddad, especificamente sobre essa questão, porque eu falei, olha, a União vai arrecadar tudo e repassar, não vai ter um delay, não vai ter uma discussão sobre o valor, e ele também não quer que aconteça isso. Ele falou, não pode ser um negócio que a União arrecade e saia distribuindo. A gente já tem Pix, a gente já tem 1000 sistemas eletrônicos, tudo está eletrônico, tudo está digital, não tem motivo para a União arrecadar e depois sair repassando. Então, pode ser que tenha uma concordância entre o governo federal e os governos dos estados nesse sentido, e aí caberá ao Congresso estipular uma outra maneira, que não caia tudo numa conta única da União e ela saia distribuindo, porque eu já sabia que esse ia ser um fator de muita reclamação dos governadores
E o Haddad demonstrou que ele também não quer isso. Ele acha que também não é o caso da Receita arrecadar tudo e sair distribuindo. Então, você tem razão, Bocardi, isso aí vai ser um dos grandes pepinos para descascar. Exatamente. Nossa, confusão isso aí. Eu acho que o negócio é ir pra música, né? Pra ver se melhora, não é isso? A música é um bom suspiro para esse sextou, porque saiu hoje a Elza Soares faria 93 anos, e saiu um álbum póstumo dela, que não era para ser um álbum póstumo, ela estava trabalhando nesse álbum quando ela morreu no ano passado, já tinha deixado várias gravações, inclusive parcerias com grandes músicos, e ele foi remixado e gravado depois, terminado, né? E ele se chama No Tempo da Intolerância, é um álbum bem político, tem muita mensagem política, e a gente traz a faixa para ver se melhora, que ela fala um pouco de inflação, fala um pouco de radicalismo político, fala um pouco disso tudo. Tomate não dá, iogurte não dá, tem que sobrar pra comprar sabão. Azeite tá caro, óleo é mais barato, mas não faz bem pro coração. No carro do ovo tá bem mais em conta, aquele que a galinha chorou. Tem que trazer vela de 7 dias, que eu vou acender pra Xangô, pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora, pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra, pra ver se melhora. Vai melhorar. Obrigado, Vera Magalhães. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Viva a voz. Pra você também, Carolzinha. Até segunda-feira, pessoal. Beijo, Vera. Até.